Então, é, aqui é a estrutura do meu projeto, que eu desenvolvi em Node, e eu utilizei JavaScript também, essa minha aplicação, no caso. E nesse caso aqui, nós temos aqui uma estrutura de app, que é onde tem toda a minha aplicação, com os controllers, com middlewares para autenticação, os models, tem uma pasta de config. Nessa pasta de config eu tenho as configurações de qual banco de dados eu estou utilizando, no caso é o Postgres, uma configuração para Auth, que é para realizar a autenticação com o JWT, para gerar, e o database, que é onde eu tenho as minhas migrations, que estou utilizando um ORM, que é o Sequelize, né? E aí, além do Sequelize, eu estou utilizando outras dependências também, como, por exemplo, o ESLint, que o ESLint ele vai fazer a formatação do meu código, né? Identificando onde tem erro, consigo realizar configurações específicas se eu quero ponto e vírgula, se eu não quero, no final da linha. O Prettier, que é um complemento também desse ESLint, que é para demonstrar, na verdade, é o Prettier que faz a formatação de questão se quer ponto e vírgula no final da linha, se não quer, os espaçamentos, se vai ser 2 tabs, 4 espaços, 8 espaços. O Prettier consegue ter essa formatação mais bonita no código. Então, dando início aqui na minha aplicação, eu vou começar pelas minhas rotas, né? Aqui nas minhas rotas, o que eu tenho? Eu tenho um controller para usuário, um controller para sessão, um controle para ferramenta, e eu tenho um middleware de autenticação. Por que eu resolvi separar usuário de sessão? Sendo que para realizar uma sessão, preciso ter as informações do usuário, porque eu não utilizei tudo dentro do controle do usuário. Pelo seguinte fato, eu pensei muito na questão de entidades, porque a entidade é o usuário, a sessão ela não precisa ser exatamente uma entidade. Então resolvi separar os dois para não concentrar a sessão, que é um método de autenticação, de login na aplicação, sendo que vai utilizar já uma entidade. Eu resolvi separar em dois controles diferentes, porque sessão vai utilizar os campos do usuário, sim, só que são coisas que são diferentes. Não é como se fosse, por exemplo, um usuário que teria o endereço, que aí o endereço eu poderia colocar aqui dentro. Aí a sessão eu resolvi separar, porque eu considerei uma coisa à parte, que não se encaixaria dentro do controle de usuário. Porque no controle de usuário eu consigo fazer o que? O CRUD completo. Criar, atualizar, fazer a listagem, deletar o usuário. Então, colocando a sessão dentro desse usuário de controle, quebraria um pouco essa organização do CRUD. Então, por isso que eu resolvi quebrar em partes diferentes, né? E o que acontece aqui na minha rota? Na minha rota, eu tenho esse método store do meu usuário, onde eu vou armazenar os dados no meu banco de dados, e através do método http post eu tenho a minha sessão, que eu também vou armazenar a minha sessão, né, aqui no meu sistema, né, na minha aplicação. Para as funcionalidades de controle, é obrigatório ter esse auth middleware, ou seja, é obrigatório a pessoa estar logada, o usuário estar logado, para poder conseguir
trabalhar com a parte das ferramentas, de criar as ferramentas, de alterar, de realizar o CRUD completo da minha ferramenta. Além de para ele conseguir alterar a senha dele ou algum campo do usuário dele, ele também precisa estar autenticado. Essa autenticação é feita através desse arquivo aqui, auth-middleware. Que esse arquivo auth-middleware aqui, o que ele tem aqui dentro dele? Vamos lá. Esse auth-middleware ele vai receber como parâmetro lá na minha requisição, nos meus headers, um campo chamado authorization. Esse campo, quando ele não é passado, ele vai identificar que ele não existe e vai me retornar esse status com a senzinha falando que o token não foi fornecido, ou seja, que o token não foi passado como parâmetro. Caso esse token foi passado como parâmetro, ele consegue entrar na aplicação através desse método return next. O que ele vai fazer? Vai entrar na aplicação todinha aqui e vai dar continuidade nas próximas rotas que tem a seguir depois dele, no caso, né? E aí nós temos, e se o token não foi passado, beleza. Agora, se o token ele foi informado, mas não se não tem um token no header, aparece essa mensagem de token não fornecido. Agora, se o token foi passado no header, mas não é o token do usuário que está logando na aplicação, vai dar a mensagem que o token é inválido. Então aí tem que fazer a alteração do token, tá? O que acontece? Lá na minha aplicação, no meu controle de sessão, tem uma configuração do JWT, onde eu passo alguns parâmetros, como por exemplo, o secret, que vai criar uma senha, um segredo, e a partir dele vai ser criado um código, né? Baseado em quem? No ID do meu usuário. Então vai ser, quando chega nessa rota aqui, nesse auth-middleware, vai fazer essa decodificação desse código para poder identificar se é realmente o código que foi passado do JWT é daquele usuário que está sendo logado na sessão ou não, certo? Então vamos dar início então aqui a mostrar para vocês como que foi feito o meu banco de dados. Como eu estou utilizando o Sequelize é como você criar um comando que cria o seu banco de dados, a estrutura do seu banco de dados, né? Então aqui no Sequelize, que eu digitei o comando da migration, a migration foi executada e aqui eu consigo inserir quais são os campos que eu quero colocar na minha tabela do banco. Então esse método up aqui, essa função, é para criar a tabela, e esse down para poder dropar a tabela, ou seja, excluir a tabela. Aqui eu passo o nome da tabela, users, e aqui eu coloco os campos. O meu ID, que eu coloquei aqui no type, eu estou informando que ele é do tipo inteiro, que ele não vai permitir nulo, que ele é autoincremento, que ele vai sim em autoincremento e que ele é chave primária. No nome, ele é uma string, não é nulo. No e-mail, ele também é uma string, não é nulo e é um e-mail único também. Esse password hash é o que vai ser criado lá na minha base de dados, criptografado já, através da função no create users, que tem uma dependência chamada bcrypt, que pega o que você escreveu na tela e vai criptografar de acordo com a quantidade de números que você passa, vai identificar se aquela senha vai ser muito forte ou não. Eu tenho aqui dois campos, created at e updated at, que são dois campos de data que vai significar para quando você criar um usuário ele atualizar sozinho. No update at, mesma coisa, quando atualizar. Eu tenho uma outra tabela que é a minha tabela de ferramentas, onde eu também tenho um ID no mesmo esquema,
eu tenho o meu usuário aqui, porque em cada ferramenta eu posso ter qual usuário que está criando aquela ferramenta ou está alterando. Aqui eu passei então o meu inteiro, eu estou referenciando esse user ID, que é esse campo aqui, com a minha tabela usuários, através do campo ID dos usuários que tem lá. Estou dizendo que para poder fazer o update pode ser em cascata. Aqui eu tenho um título que é em string, o link, que é o link da minha ferramenta, a descrição dela, as tags. As tags, o que eu resolvi fazer? As tags eu resolvi colocar cada tag em um array. Então no banco de dados, no Postgres, tem como você colocar um atributo lá no banco de dados em formato de array. Então foi o que eu fiz aqui nesse caso. Eu poderia ter colocado uma única string, depois ir quebrando quando encontrasse a vírgula, poderia. Mas aqui eu resolvi fazer pelo array, por uma decisão talvez de busca, né? Poder encontrar esses campos fosse um pouco melhor. Aqui nas minhas configurações, como disse, eu tenho minha base de dados, falando qual o banco de dados que eu estou utilizando, que é Postgres. O host, que é localhost, o meu username, o password que eu estou utilizando e o número da minha base de dados. Eu tenho aqui no meu auth aquela configuração que eu mostrei lá na rota, né? Que vai pegar desse arquivo aqui. Quando chegar na seção de controle eu explico um pouco melhor. E agora eu vou dar início. Então, os meus models aqui, a partir do momento que eu criei a migration, eu dei o comando, ela cria migration e criam também os meus models aqui. Aqui tem uma particularidade interessante, que lá na minha migration, no meu banco de dados, o que vai ficar armazenado vai ser esse campo aqui, ó, password hash. Mas aqui, na hora de inserir o usuário, eu não vou passar esse campo password hash, eu vou passar esse campo virtual aqui, ó, que é password. Que esse campo virtual, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o que eu inseri nesse campo password e vai transformar, na hora de salvar no banco de dados, vai jogar para essa variável password hash, que é feito nessa função aqui, ó, nesse hook, que toda vez antes de salvar ou antes de criar o usuário ou antes de atualizar, ele vai pegar esse campo password e vai criptografar as informações, o valor desse campo password para password hash e vai salvar no meu banco de dados. Aqui eu botei esse número 8, que é para identificar quão forte é essa senha criptografada. Aqui eu tenho uma função de check password, que é para poder verificar poder comparar o que estou passando aqui na tela é igual ao que está registrado no meu banco de dados, certo? Minha tabela usuário, isso. Minha tabela ferramentas também tem algumas questões aqui, nada de particular, só esse campo associate, que é para poder associar esse modelo aqui da ferramenta com a minha tabela de usuário, né? Então vamos vir aqui nos meus controles. Vamos começar com o meu usuário. O que eu tenho aqui? Tenho dois métodos. O método store, que vai armazenar o meu usuário no meu banco de dados. Aqui eu estou utilizando uma outra dependência chamada IUP. Essa dependência chamada IUP, ela é utilizada para fazer validações de entradas de dados. Então eu importo o meu IUP aqui em cima, e aqui eu consigo passar os atributos que eu quero utilizar na hora de criar o meu usuário. Então tem o nome, e-mail e a senha que eu vou passar. Só que aqui nós temos o seguinte: esse nome vai ser do tipo string, ele é required, ou seja, é obrigatório ter esse campo, assim como o e-mail. Só que o e-mail aqui já está fazendo uma validação do e-mail também, ou seja, se tem aquele @alguma-coisa.com, e aqui na senha está obrigando de ter a senha e de no mínimo 6 dígitos também. Aqui eu estou fazendo uma validação
para poder verificar se tem algum campo faltando na hora que eu inserir lá na minha API. Se tiver algum desses campos aqui faltando, vai me retornar a falha na validação. Aqui eu estou verificando se o usuário já existe, baseado no e-mail que está sendo passado na minha requisição. Se já existir esse usuário no banco de dados de acordo com o e-mail que eu estou passando, vai me retornar falando que o usuário já existe. Caso não aconteça nenhuma dessas duas situações, vai cadastrar normalmente o meu usuário, retornando o ID, o nome e o e-mail. Na minha função de atualizar, também estou utilizando o YUP, só que aqui tem uma particularidade. Aqui é o seguinte, eu posso atualizar qualquer campo, tanto nome, e-mail como senha. Mas, a partir do momento que eu colocar minha senha na minha requisição, é obrigatório ter 3 campos. Basicamente, o old password, que é a minha senha atual, já que eu vou alterar minha senha. A senha atual tem que passar nesse campo old password. Esse password, que é a minha senha nova, tem que ter no mínimo 6 dígitos, que vai fazer uma verificação se já existiu, se colocar esse password aqui, eu vou verificar se tem o old password, certo? Ou seja, só vai deixar atualizar minha senha se tiver esse campo aqui obrigatoriamente, que é o que estava dizendo aqui embaixo, ó, no field required. E, além disso, se eu colocar o password e não colocar essa confirmação da minha senha nova, também não vai deixar registrar, porque também está exigindo que tenha esse campo password antes, certo? Aí vai continuar as mesmas validações. Se tiver algum campo faltando, vai retornar falha na validação. Caso contrário, vai pesquisar esse usuário no banco de dados pelo ID, e se encontrar o ID lá do usuário, vai conseguir atualizar ele, né? E aí também vai verificar se esse e-mail que está sendo passado, ele existe no banco de dados. Se forem e-mails diferentes, ele vai deixar fazer a pesquisa, retornar e vai bloquear se os e-mails forem diferentes. E aqui vai verificar se a senha que está sendo passada no old password na minha requisição é igual à senha que está registrada no banco de dados para esse usuário que eu estou querendo alterar. Se as senhas forem diferentes, vai informar que a senha não confere. Caso não aconteça nenhuma desses impedimentos aqui, vai registrar a atualização da senha nova no banco de dados e vai me retornar de resposta quais campos que eu alterei na minha atualização, no caso do meu usuário, certo? Então, e aqui nós temos, deixa eu fazer aqui para vocês, deixa eu dar início aqui rodar minha aplicação aqui, deixa eu botar aqui Yarn Dev. Aí, a aplicação está rodando já. Aí aqui eu estou utilizando uma ferramenta chamada Arc, que essa ferramenta aqui é para fazer testes também de API. Então eu vou colocar aqui localhost 2.3000, passar minha primeira rota, que é users, para poder criar o meu usuário. Então eu setei ali, vou selecionar meu método post, né? Aqui na minha rota de usuário não é obrigatório ter o token, certo? Aqui eu tenho o meu body, e aqui eu vou selecionar para JSON. E aqui eu vou pegar, para poder adiantar o lado, vou copiar aqui e colocar as minhas informações. Vamos simular um primeiro erro de e-mail, falando lá que não tem um .com. Quando eu mandar enviar, a falar que me tornou aqui, ó, falha na validação. Por quê? Mas eu tenho todos os campos, beleza, mas todos os campos não estão seguindo a determinação que eu coloquei lá de ser .com aqui. Agora, se eu colocar isso aqui, vai registrar no meu banco de dados certinho. Só que eu vou simular um outro
tirar esse número 6, botar 5 números na senha, vai me retornar também a mesma coisa, falha na validação. Agora, se eu colocar um 6, vai atender todos os requisitos lá da minha aplicação, com o nome certinho, com o e-mail correto e a senha também. Quando mandar enviar, vai me retornar 201 chamado created, e aqui eu tenho o ID, meu nome e o e-mail, né? Esse aqui é e-mail fictício, tá? E aí, se eu abrir aqui a minha ferramenta do Postboard que eu utilizo, aqui eu tô na minha tabela, meu usuário. Se eu atualizar aqui a tabela, vai aparecer aqui, ó. Você lembra que eu comentei que o meu password, aqui eu passo password, mas antes de salvar, ele chama o password hash e salva aqui, certo? Aí eu tenho a minha aplicação aqui rodando. Voltando aqui, eu tenho a questão do update. Do update, posso só vir aqui mudar para put. Eu vou atualizar somente o meu e-mail aqui. Só que o que acontece? No meu usuário, para eu conseguir fazer a alteração dele, vai pedir um token, ó, token not provided. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na minha rota de sessão e logar com o meu usuário que já tem no banco. Então eu vou vir aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Eu tenho meu usuário aqui. Aí eu tenho que fazer, mudar a minha rota, que é sessions. Aqui eu vou pro método post. E aí o que acontece? A minha session, deixa eu ver aqui no meu banco se é esse e-mail. A senha é essa. Aí aqui acontece, na minha session, quando eu entrar, ele vai me retornar um token. E esse token que eu tenho que utilizar para se eu quiser alterar o meu e-mail, alterar o meu usuário ou dar início nas minhas rotas de cadastro de ferramentas. Quando eu enviar aqui agora, vai me retornar, ó, qual é o usuário completo e o meu token. Então eu tenho que anotar esse token aqui, ó. Eu vou copiar esse token, certo? Deixar ele aqui do lado. Anotei meu token. Aí agora, se eu quiser alterar o meu usuário, eu tenho que inserir meu token aqui no meu headers. Aí o que eu vou fazer? Deixa eu tirar aqui. Eu vou colocar assim, ó. Apagar isso aqui. Vai dar. Não vai conseguir porque eu não passei o meu token ainda. Não deu problema. Token not provided. O que eu vou fazer aqui? Criar um headers. E aqui eu vou colocar authorization, que é o nome do campo aqui. E eu vou copiar o meu token aqui. Só que aqui vai me dar um erro. Por quê? Vocês vão ver só. Que o token ele é inválido. O que acontece? Como eu estou usando o JWT, eu tenho que colocar uma palavrinha antes. Essa aqui, ó. Bearer. E aí, quando eu ponho essa palavrinha bearer e eu ponho na frente dela o meu token, eu vou conseguir alterar o meu usuário. Como o meu usuário antes estava, ó, como lutofranco@gmail.com, eu botei só um aqui depois. Se eu mandar a requisição, vai me retornar correto. Aí tá vendo, ó? Me retornou qual é o usuário, nome e alteração. Se eu for no meu banco de dados aqui e atualizar, aparece já alterado aqui pra mim também, mostrando qual foi o horário da alteração, o dia e tudo mais. Agora, nas minhas rotas de controles de ferramentas, eu tenho o seguinte: eu tenho o meu index que eu consigo listar todas as ferramentas, eu consigo fazer uma pesquisa por uma tag em específico e uma pesquisa geral. Que nessa pesquisa de tag, eu vou pesquisar somente na coluna de tags da minha aplicação e passando esse parâmetro Q na URL,
vai pesquisar no título, no link e na minha descrição. Então aqui eu tenho como que eu fiz a questão do minha pesquisa. Aqui eu tenho minha criação, que é basicamente a mesma coisa que os outros passos, os outros controles. O meu show, para poder pesquisar uma única ferramenta, que também tem a validação de passar o parâmetro errado, não vai encontrar. Atualização também, consigo atualizar alguma ferramenta, alguma informação. Eu também consigo deletar a ferramenta. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar minha rota aqui, ó, de tools. Vou manter esse headers aqui, que é a minha autenticação, que ela é obrigatória para poder criar a minha ferramenta. Então vou vir aqui em post, manteve aqui, né, que o usuário logado que está no sistema está utilizando esse parâmetro aqui. Então deixa eu pegar uma ferramenta aqui que eu já criei. Essa ferramenta aqui, ó, que eu vou criar. Então eu estou passando o título da Fastify, o link, essa ferramenta, a descrição, e aqui eu estou passando um array de tags, igual eu informei, né? Que eu falei que ia armazenar um array de tags. Quando eu clicar em salvar, em enviar aqui, vai me retornar, deixa eu ver, me retornou ok, me retornou o ID da ferramenta, um array com 6 campos dentro dela, e no banco de dados aqui em Tools tem a minha ferramenta cadastrada aqui dentro. Criou duas porque eu acabei dando 2 cliques ali. Então tem um usuário que está vinculado a ela, né, que é o usuário 5, que é o que está logado ali na aplicação, e o ID da ferramenta com todas as informações dela. Agora, se eu vier aqui, colocar uma interrogação, deixa eu fazer uma atualização primeiro. Deixa eu atualizar essa ferramenta aqui. Na hora de atualizar, eu vou atualizar essa ferramenta aqui, ó, de ID 10. De ID 10. Opa, tem que botar tools aqui. Tools/10. O que acontece? Eu vou colocar aqui um outro campo chamado, vou colocar aqui, ó, Java Script. Vou botar uma vírgula aqui, tá dentro do meu, só tá mal formatado aqui, mas está dentro do meu negócio, da minha requisição. Enviei. Quando eu enviei, não me retornou o ID, mas se eu vier aqui no banco de dados, aqui a gente pode ver que foi adicionado JavaScript. Quando eu vier aqui no meu banco de dados, a gente vai ver que eu só adicionei o JavaScript e manteve no ID 10, certo? Aí agora eu vou testar a rota de exibir esse número 10 aqui do get. Então quando eu vou exibir o número 9, na verdade, quando eu clicar para buscar a ferramenta que não tem o JavaScript cadastrado. Aí é o número 9, ó. Não tem o JavaScript cadastrado. Agora eu vou fazer o meu delete no... Na verdade, não vou fazer o delete agora não. Vou fazer o tools aqui no get, pesquisando pela tag, por exemplo, cadê aqui? Deixa eu pesquisar todas as ferramentas, get tools. Continue. Vai me retornar todas, número 9 e número 10. As duas tem um campo node, certo? Aí o que acontece? Quando eu pesquisar aqui, ó, interrogação tag igual a node, vai me retornar as duas.
Me retornou as duas. Agora, se eu pesquisar JavaScript, tem que me retornar só o ID 10, que é só ele que tem a tag JavaScript. Mandei requisição, me retornou só o 10, o meu 9 não me voltou. Agora, se eu quiser pesquisar, por exemplo, aqui, por qualquer outra coisa, eu passo a tag Q e ponho a informação. Então posso pesquisar, por exemplo, igual aqui, ó, pesquisar por simple. Se eu pesquisar por simple, não vai buscar, o simple não tem dentro da minha tag, mas tem aqui na minha descrição. Então tudo que tiver no banco de dados, que tiver no título, link ou descrição com essa tag, essa pesquisa simple, vai me retornar. Ou seja, os dois registros têm simple na descrição. E aí minha aplicação funciona basicamente dessa forma. Então, lembrando que as minhas rotas de atualizar o usuário e todo o CRUD das ferramentas, é obrigatório ter a autenticação, que é retornado quando a gente loga com o usuário na sessão. E faltou só fazer o delete. Deixa eu mostrar o delete aqui. Cadê meu arc aqui, o delete? Eu vou vir aqui no meu delete, tools, vou botar /10 e vai me dar a mensagem de deletar. Deixa eu ver se vai. De vez em quando esse programa dá um probleminha. Mas vamos ver aqui no banco se deletou. Ó, deletou no banco já. Então, número 10, já botei /10 ali, no método delete, e já deletou. Então, a minha aplicação é basicamente essa. Espero que vocês tenham entendido. Desculpe a demora do vídeo, mas essa é a minha explicação do projeto. Muito obrigado.